Olá pessoal, eu ia sair de casa agora. Fui movido pelo Espírito Santo de Deus a deixar uma palavra para você. Sabe, eu tava pensando aqui. Tem muitas pessoas que estão vivendo um momento de perseguição, um momento de guerra, de batalha, de diversidade, sabe? Tem muitas pessoas que estão vivendo esse momento assim. Mas olha só, se você for observar lá no livro de Mateus capítulo 4, você vai ver que o próprio Jesus, ele foi levado ao deserto para ser tentado, não para ser vencido. Ele foi levado para ser tentado, entendeu? Então eu estava aqui pensando, dentro do carro, está até chovendo bastante, pensando aqui, disse, meu Deus, olha só como é que acontece. Tem muitas pessoas que eles não entendem o processo para chegar no propósito. Pessoas que passam por perseguições. E às vezes o adversário, o Satanás, o diabo, ele tem a sua maneira de atrair as pessoas, sabia? Por isso que a palavra do Senhor vai dizer bem assim, que nós temos que vigiar. Vigiai para que não entre em tentações, Porque o diabo, ele vive a derredor, Ele não está morto não, irmão. Ele vive. Ele está te observando. Lá no livro de Salmo 91, você vai observar que Deus, ele vai dar ordem aos seus anjos. E isso tá até a palavra que os próprios Satanás, ele lançou para tentar colocar dúvida na mente do nosso Senhor, E isso ele tem conseguido fazer no coração de muitas pessoas. Tem colocado dúvida na mente das pessoas. Se você for pontuar ali, no decorrer desse momento que o próprio nosso Senhor Jesus estava ali no deserto, o Satanás, ele fez muita proposta. Ele levou o Senhor, ao templo do pináculo, local bem alto, E de lá ele fez uma proposta para o próprio Jesus, Ele falou assim, olha, se verdadeiramente tu és filho de Deus, Ele sempre falando assim, ó, se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus, tu és filho de Deus, E isso acaba gerando uma dúvida no nosso coração, que às vezes, devido à batalha, à luta que a gente passa, a gente fica observando. Será que Deus, ele não me ouve? Será que eu sou o filho do Criador? Será que eu sou o filho de Deus? Será que verdadeiramente eu tenho um pai? Então isso aí tudo é projeto do maligno. Tudo é projeto do maligno. Você tem um pai, você é filha, você é filho. Você tem uma pessoa que lhe permitiu vir sobre essa face da terra, a face dessa terra. Você não é um projeto falido, não. Deus tem um plano na sua vida. Você observa que, falando ainda da trajetória que Jesus fez ali em Mateus capítulo 4, você vai observar que ele falou bem assim, lança-te daqui lá embaixo. Você imagina a coragem, a ousadia, que o adversário tem em falar para o mestre, para o nosso Senhor Jesus, lança-te daqui lá embaixo. Porque está escrito, olha só, ele tentando Jesus através da palavra do Senhor. Porque está escrito que Deus dará ordem aos seus anjos para te guardar, para que nenhum mal te aconteça. Olha só, irmão. Olha só essa oferta que o Satanás fez para o mestre. E isso ele tem feito na vida de muitas pessoas, irmãos. Isso ele tem feito na vida de muitas pessoas. Essa semana eu estava observando assim, orando a Deus e observando os sinais, E você observa que o momento da tua fraqueza é o momento onde o inimigo vai te atacar. Então você não pode demonstrar isso para ele. Mesmo que ele esteja te observando, ele esteja ali extraindo os sinais do teu dia a dia, do teu momento, você não pode demonstrar isso para ele. Por quê? Jesus falou que você é mais do que vencedor. Porque ele venceu o mundo. Então, aqueles que estão em Cristo Jesus são mais do que vencedores. Então, você tem que se apegar com o mestre, com Jesus. E você observa lá que ele vai falar bem assim. Ele vê que Jesus já estava bastante tempo ali no deserto. Ele disse, rapaz, esse camarada deve estar com fome. Aí ele vai falar para o Senhor Jesus bem assim, olha, se tu és filho, olha só, irmão, isso aqui é muito forte. Se tu és filho de Deus,
né? Transforma essa pedra em pão. Transforma essa pedra em pão. Né? Jesus com fome ali. E Jesus fala para ele bem assim, olha, que não é só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Toda palavra que sai da boca de Deus. E são vários pontos, né, que precisa ser observado quando ele leva Jesus a um local e ele abre ali os portais, né? Ele abre os portais e ali ele mostra para Jesus várias ofertas, né? Várias coisas que ele pode dar para uma pessoa. E ele fala para Jesus bem assim, olha, todos esses reinos eu te darei, se tu se prostrar e me adorar. Já pensou, em um negócio desse? E tem muitas pessoas, irmãos, não sei se você conhece pessoas assim, talvez você conheça, talvez essa palavra esteja falando com você também. Não sei o momento que você está passando agora, não sei o que está acontecendo na tua vida, mas quem sabe essa palavra não esteja falando com você. Porque Deus conhece, Ele sabe quem são as pessoas que vão ver esse vídeo. E quem sabe através da sua vida você pode lançar esse vídeo na vida de outras pessoas, para essas pessoas despertar, para ver o que eles estão fazendo. Se está de acordo com a vontade de Deus ou se está de acordo com a vontade do nosso adversário, né? E ele fala assim, tudo isso eu te darei se tu se prostrar. E isso muitas pessoas têm feito também, irmão, se prostrando, sabe, diante desse mundo que tem oferecido tanta coisa aí. O mundo, ele tem investido alto para atrair as pessoas, para tirar as pessoas da presença de Deus, né? Mas se você observar, irmão, Deus, ele é Pai. Ele quer te dar livramento, Ele quer te proteger de toda artimanha do mal e Ele quer te abençoar. Então, medite no que eu estou falando para você hoje. Todo mundo tem uma Bíblia, ou no celular, ou no papel mesmo. Todo mundo tem uma Bíblia. Pegue a sua Bíblia, observe o que eu falei para você lá no livro de Mateus capítulo 4. E você vai observar que existe uma trajetória de vida ali que o próprio Jesus, ele foi tentado, porque foi para isso que ele foi levado. Mas para ele mostrar para nós que nós somos mais do que vencedor. E ele venceu as tentações. Você pode vencer também as tentações. Tá bom? Então, desde já assim, que Deus te abençoe. Que Deus abençoe toda a tua trajetória de vida. Que Deus te dê o livramento diante de tudo aquilo que o inimigo atende e planeja contra a tua vida. E que a tua casa seja uma casa de paz. Em nome de Jesus. Seja abençoado em nome de Jesus.